Bom, vamos lá, agora que a gente está aqui mais próximo, dei uma observada, tá vendo? O bambu, ele na realidade são clones, né? Você tem diversos colmos com diversas idades. Como que a gente identifica a idade do colmo? É um processo meio na intuição e na observação superficial dos caules, porque os mais antigos tendem a ter mais sujeira, mais líquens, está mais machucado, cheio de cicatrizes. Esses são os bons para fazer instrumentos musicais, porque o crescimento secundário das células já espessou, já tornou o material mais denso, com menos lúmen celular nas células, né? Agora, com respeito à morfologia dele, um aspecto interessante. Esse instrumento em particular, ele é de percussão. O bambu em si, ele no próprio colmo, ele também se comporta de maneira fractal, né? Você tem nó, internó, nó, internó, nó, internó. Isso vai culminando até a gema apical, onde você tem ali um grupo de células muito pequenas. Na realidade, se eu não me engano, é uma célula de forma triangular. Essa célula, ela vai se replicando e dando origem ao corpo logo abaixo da planta. Bom, essa parte que diz respeito à fisiologia, anatomia e comportamento da planta com respeito ao meio ambiente, eu vou deixar a meia parte. Vamos ao que não interessa. Ele tem o que então? Ele tem o colmo principal, que o corpo do instrumento vai sair dali, o corpo principal. E tem os ramos laterais, que vão ser feitas baquetas dos instrumentos e peças de encaixe, tá bom? Então vamos lá de novo, hein? Vou seguir adiante. Bom, uma rotina na vida dos bambuzeiros, né? Porque o bambu, eu disse que é uma planta de 1001 utilidades, é muito interessante. Às vezes, sempre que eu chego no bambu, tem gente trabalhando com ele, né? Ele é uma gramínea, então por ano você tem que cortar para ele se manter saudável, ao menos 30% do total do bambuzal. As mais antigas convém tirar, deixar ele limpo. De qualquer modo, você chega, tem gente que vem pegar para vara de pescar, fazer cesto, luminária, cachimbo, anel, comedor de passarinho, vaso de planta, enfim, uma infinidade de coisas, assim, não caberia nem ficar descrevendo. No meu caso, eu estou aqui para fazer um instrumento musical, o morubixaba. Bom, essa planta que está aqui, ela, como falar dela, a taxonomia do bambu é muito complexa, então é difícil. Ele está próximo do que seria o que a gente chama de bambu vulgaris. Tem uma outra planta também que chama tutóides, mas ele tem o caule um pouco mais, o simpódio, que faz aquela ondulação, né, no caule. Quanto mais simpodial a planta é, mais ela tem essa tendência. Já é um termo da botânica. Mas de qualquer modo, você tem bambus que o hábito de crescimento muda. Então você tem a taquara, que ela cresce rasteira na floresta, né? Lá dentro não venta, vai em busca da luz. Às vezes um colmo entre um colmo e outro chega a ter 4, 5, até 6 metros entre um colmo e outro, eu já vi. Mas também, como o sol não chega, não sintetiza muito açúcar, a parede é muito fina, né? Ela é boa, mas não para esse instrumento em particular, porque ele vai ter que ser percutido. Então tem que ser um bambu que tem uma boa resistência. E esse aqui é muito utilizado na construção civil, fazer cerca, galinheiro. Ele já é um bambu largamente conhecido. A princípio, então, eu vou chamar ele de bambu vulgaris, mas depois eu vou tentar melhorar a questão taxonômica dele pra gente, falou? Deixa eu pular a cerca. Como eu disse, a rotina dos bambuzeiros é essa. Você tem um bambuzal, né? E tem o bambuzeiro, que é a pessoa que está sempre às voltas com bambu. E é uma planta que as pessoas se apaixonam. Eu lembro que eu fui na FEAGRE, em Campinas, conversei com o professor Beraldo lá, um dos maiores especialistas nessa planta. Ele mencionou isso, ele falou que o bambu ele tem um magnetismo, né? Ele não usou essas palavras, mas acho que foi algo assim que ele quis dizer. E é verdade, uma vez bambuzeiro, sempre bambuzeiro. Agora eu vou tratar de, dentro do nosso contexto da rotina, o que tem logo abaixo aqui, uma pequena cerca. Vou ter que pular, para não dar volta num barranco inclinado que tem ali. Mas por sorte a Maristela, que é prata da casa aqui, já permitiu de eu estar aqui fazendo esse trabalho. Até mais, gente. Deixa lá então. Tchau. Vamos lá. Estamos aqui uns passos mais adiante aqui dentro do bambuzal. Uma coisa que é aconselhável fazer, porque isso eu aprendi meio na raça. Uma vez eu fui cortar um bambu gigante. Quando a vara cortou, ela resvalou, me deu no queixo. Eu devo ter ficado cerca de 4 horas dormindo debaixo do bambuzal, desacordado, lá dentro da USP, no Clube dos Professores da Universidade de São Paulo.
Era num domingo, ninguém lá. Eu fui acordado por uma cadela que tinha um ninho com os cachorros dela perto ali, ela me lambendo o rosto. Isso eu nunca esqueci, como de lá pra cá eu sempre tomo cuidado de, ó, amarrar uma borracha, não sei se dá pra gente ver aqui, pera aí. Chegar até ela. Aqui, ó. Opa. Exatamente onde está a minha mão ali, meu dedo, tá vendo? Tem uma borracha. Porque na hora que eu efetuar o corte, se ele resvalar, ele não vem na direção do meu rosto. Tá? Rapaz, nossa. Tempão depois aqui o gigante caiu. Tá aqui, ó. Aí ele aqui. Né? Como eu disse, ele tá cheio de marcas, ó. Geralmente as pessoas que estão iniciando nesse ramo do bambuzagem aí, eles vão atrás dos bambus que são mais bonitinhos, mais verdinhos, né? Mas aí não dura muito, porque à medida que ele vai secando, vai perdendo água, as paredes celulares por um processo de... Como é que se diz assim? Pressão negativa, porque a água quando escapa da célula, se a parede estiver muito molinha, ela se deforma. Então os bambus eles ficam deformados. Ele mais assim, com mais de 2 anos, como no caso desse certamente, né? Ele tem uma certa ondulação e ele está dentro do prospecto do que eu esperava, né? O número total de nós e entrenós. Esse instrumento chama-se morubixaba. Morubixaba, na tradução literal do termo, quer dizer cacique, chefe, né? Quando eu fiz o primeiro morubixaba lá dentro da Universidade de São Paulo, né, que critério a gente segue, né? Aquele que a gente ouve lá dentro do ambiente universitário, a gente pega as coisas meio que no ar. Então às vezes alguém falava, receita sonora, comprimentos pitagóricos, e eu em busca das noções técnicas dessas coisas, e isso fica aqui agindo no subconsciente da gente. Então eu já me aproximo da natureza tentando correlacionar essas coisas. E olha, a natureza quase que meio que funciona meio por música, né? Basta analisar. Você pegar os comprimentos dos nós, entrenós, os bambus, como são formados, e tá tudo dentro do contexto da escala logarítmica, que é a mesma dos sons, vamos dizer assim. Mas a minha pesquisa com bambu acabou indo muito mais longe. Para poder aprender mais sobre as diversas espécies de bambu, que isso acabou se tornando uma paixão, eu fui fazer algumas matérias no Instituto de Biologia da USP, sob orientação da professora Verônica, e outros grandes mestres lá, como a Nanusa, gente que eu tenho muita saudade e admiração, viu? Enfim, com eles eu aprendi bastante biologia, viu? E o bambu, ele é muito mais do que rizoma, caule, flor, semente. Ele é meio que uma rede neural, vamos imaginar assim. Fica aqui interagindo com o meio ambiente. E é bom de saber dessas coisas, mas é complicado. Vamos nos ater ao instrumento, ao morubixaba. Olha, o certo seria, o melhor método que tem para você poder garantir a qualidade do instrumento, ainda mais um instrumento dessa natureza, que vai ser instrumento percussivo, né? Que a fibra do bambu vai ser responsável em parte pela produção do som, através de percutividade. É isso que tem que ficar acentuado. Vou percutir nele. Então tem que ser um material resistente, senão ele, pela sua própria natureza, tem umas fibras muito longilíneas. Ele tem uma tendência no seu eixo longitudinal dele aqui a lascar muito facilmente. Então se a espécie for frágil, a primeira pancada que ele receber da baqueta, ele vai lascar. Então tem muitas técnicas para você ir atrás de um bambu de boa qualidade. Bom, a primeira delas é você ter noção de que existem muitas espécies de bambu. Alguns bambus são herbáceos, que parece assim um palmito, o bambu herbáceo. Ele geralmente não cresce muito, o caule é muito terno. Esse não é bom para fazer instrumentos musicais, né? Em alguns casos você pode pôr para secar, fazer uma fibra dele, uma coisa assim que você vai amarrar, né? Em algumas dessas variedades de planta. Mas o melhor método é você escolher a espécie adequada, aquela espécie que vai te garantir o melhor performance para o instrumento que você está querendo fazer. Então nesse caso aqui, esse bambu apresenta uma ótima performance. Ele já funciona na construção civil. O pessoal usa fazer aquelas malhas para bater aquele adobe, sabe? Aquele barro. É um bambu de ótima escolha nesse quesito.
Se eu fosse escolher um para ter um som afetuoso, né, fazer um instrumento de sopro, a taquara, né, esse gênero Merostatis, que é um gênero, se eu não me engano, é bambu brasileiro mesmo. Esses aqui não, isso aqui são espécies estrangeiras, importadas. De qualquer modo, os colombianos têm um método que eles chamam de avinagrado. Eles cortam o bambu e deixam o bambu 15 dias, né, secando dentro do próprio bambuzal lá, não tiram do lugar. Por que eles fazem isso? Eu ficava me perguntando que lógica isso tem, né? Deixar lá o bambu? Mas tem uma. Por quê? Porque as folhas, o grito de morte das folhas é sugar toda a seiva da planta para poder se manterem vivas até o último, né, minuto. Ao fazerem isso, elas eliminam a parte líquida do corpo da planta, deixa logicamente mais leve, mais fácil de trabalhar e principalmente levando a seiva, leva os açúcares junto, então as traças, as brocas se afastam, entendeu? Então eu não vou ter esse privilégio porque a Maristela falou que o bambuzal dela é muito frequentado aqui na cidade, todo mundo vem aqui hora ou outra tirar umas varas de bambu, ela não aconselhou. Mas eu vou gastar 1 hora do meu tempo, pelo menos, deixar ele aqui no sol, ó. Eu cortei e deixei quedar no sol, eu sou muito cuidadoso. Botei até uma borrachinha aqui, ó. Tá vendo? Para ele poder apoiar, porque eu vou puxar ele para manobrar aqui para não arranhar o caule, né? Bom, por enquanto é isso, gente. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um esqueminha do Morubixaba. Um dos primeiros que eu fiz, porque só para concluir a história, quando eu fiz esse instrumento dentro da universidade, voltando àquela questão dos modos, né? De vibração, receita sonora, essas conversas que a gente capta no ar dentro da universidade ficam no subconsciente da gente, elas direcionaram a minha intuição para aproveitar ele, né, para fazer um tipo de instrumento. Eu fiquei pensando, fiz vários instrumentos de bambu, mas eu queria um que aproveitasse ele de cabo a rabo. Então o Morubixaba é mais ou menos isso, a base da planta que serve de sustentação para ela, lá embaixo, os 4 primeiros entrenós vão funcionar para dar sustentação ao instrumento. O próprio instrumento vai se sustentar naquilo lá, depois vocês vão ver como é feito. E em sequência de 2 a 2, os pares vão construir o corpo do instrumento e cada tubo sonoro vai produzir a sua nota, tá? As baquetas, como vocês podem ver, ó, vão ser feitas a partir dos ramos laterais da planta, ó. São vários deles, tem uma ótima resistência, flexibilidade, umas baquetas deliciosas de usar, puxa vida. Eu vendia lá na Teodoro Sampaio, na antiga loja chamada Batucadas 1000. Batucadas 1000. Vinha gente de todo mundo lá comprar instrumento de percussão do Brasil, música étnica e tal. De repente a dona virou para mim e falou: poxa, aquelas baquetas de bambu que você está trazendo, vende tudo. O pessoal adora, os caras que tocam em filarmônica, que tocam xilofone, vibrafone, porque elas têm um peso diferente, uma pegada diferente, dão outra interpretação para o termo, influenciam na receita sonora dos instrumentos. Então vamos guardar esse nome, receita sonora. Olha, esse instrumento eu estou fazendo, adiantando uma etapa aqui. A intenção dele é ele ser feito para lira, né? Já está mais ou menos meio acordado lá. Eles vão me dar uma pequena remuneração, ajuda de custo para fazer isso, porque 3 meses de trabalho árduo, só agora eu perdi uma tarde para fazer. Não perdi não, ganhei, essas coisas são, né? A intenção depois é estender esse conhecimento para os músicos lá, e quem sabe lá no meio deles alguém se interessa ou faz alguma coisa nova ou inova em cima do que já existe, né? É isso aí então, até já, minha gente.